Boa noite a todos os encarnados, né? Também os desencarnados que estão presentes, né? E a gente não os vê, mas também uma grande saudação a eles, né? Então, estamos retomando hoje os trabalhos, né? Eu vou fazer primeiro os lembretes, né? Continua a campanha de 1000 seguidores no Instagram, né? Isso a gente está querendo alcançar esse número, deve estar perto agora, não sei bem certo, mas é para voltar a transmitir as lives novamente, né? Por isso a gente está buscando 1000 seguidores, né? Tem as pílulas de harmonia, né? Que é um projeto aqui da casa, né? Com mensagens espíritas diárias, né? Também pelo Instagram, né? Quem quiser dar uma olhadinha, instagram.com/Centro Espírita Harmonia e Luz, né? Continua a campanha de doação de itens de higiene, né? Tudo relacionado à higiene pessoal, né? Só tem que trazer aqui no Harmonia, né? Também as campanhas de lacres de alumínio, que o centro ele fornece, né, o cartazinho, quem quiser levar, né, e para divulgar. Né, a gente continua juntando os lacrezinhos, né, das latinhas, né? Com o intuito de juntar, né, 14 garrafas PET desses lacres que revertem numa cadeira de rodas, né? E também a campanha de tampinhas, né, e os blisters, né, que continuamos arrecadando, né, é, para a engenharia solidária, né, instituições, né, como a APECAM, né, tudo relacionado a isso, né. Continua o Evangelho no Lar, né, online pelo Facebook, né, às segundas-feiras acontece às 8h30, às quartas, sextas e domingo, às 8 da noite, ao vivo, né, pelo Facebook. E continuam abertas as inscrições ainda, né, do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né, que ocorre sempre aos sábados, das 2h30 até as 3h30 da tarde, aqui na casa, né. E é um convite da casa, porque vale muito a pena estudar a doutrina, né, e o ESD, tu pega assim a doutrina bem no início, em toda a parte científica, vale muito a pena. E a doutrina espírita, ela tem uma coisa assim que vale a pena o estudo, que ela traz os porquês, né? Ela traz assim respostas para a gente e nos consola. Dando prosseguimento, né, eu peguei esse textinho aqui sobre a mesa, dizendo assim, ó, seguindo em frente, seja qual for o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldades a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo, lembrando de episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos. Venham de onde vierem. Auxilie os outros, como puder, e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeito nos semelhantes. Se você está num momento, considere talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante com o seu trabalho, na certeza de que, se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Provavelmente de Chico, né, por André Luiz. Então, convido a todos para fechar levemente seus olhos, que a gente mentalize, né, o nosso Criador, agradecendo, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo por esse ambiente que nos recebe, que é preparado muitas horas antes para nos receber, com todo amor, com todo carinho. Pedindo, Pai, para que possamos nesta noite recebermos esses lembretes, esses fluidos,
podendo guardar em nosso íntimo, para o dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. E pedindo, Pai, para que possamos aprender um pouco mais essa noite. Gostaríamos de pedir a proteção, um amparo amigo, ao irmão que vai fazer a palestra essa noite, que ele, com toda tranquilidade, possa expor aquilo que preparou para nós. Obrigado, Pai, por tudo. Sempre se faça a tua vontade, e não a nossa. Hoje sim, que assim seja. Empresta o Evangelho. Então, boa noite a todos. Bom 2026 aos nossos irmãos da segunda-feira. Que Deus dê muita saúde nesse ano, dê muita tranquilidade para a gente superar as nossas escolhas, as nossas provas. Como falou nosso irmão Joanes, né? A gente nunca desanimar e buscar o estudo, né? A gente sempre lembrar a frase de Jesus, né? Conheceis a verdade vos libertará. E isso vem através da leitura, do conhecimento das obras básicas da doutrina, o estudo aqui na casa e a nossa reforma íntima, que é a parte mais difícil sempre da gente fazer, que é a mudança. Todos nós que estamos aqui na noite de hoje, todos nós somos espíritos velhos. Nós não somos espíritos da primeira reencarnação. Eu deixo também um abraço aos nossos irmãos que vão assistir de casa, ou já estão assistindo. Que Deus dê um ano de muita tranquilidade, muita paz. E o tema da noite de hoje é propício para início de ano, abertura de trabalhos, do nosso querido Chico Xavier. Coragem é o título do livro, Espíritos Diversos. E o item 6 fala nunca sem esperança. No Evangelho a gente vai ter um item aqui que fala da fé, da esperança e da caridade, né? Então a fé é crer, é acreditar. Acreditar em quê? Sempre acreditar em Deus, em Jesus, que tudo passa. A gente nunca desanimar. A esperança não é a gente ficar esperando. Não é ficar esperando, né? É a gente fazer a nossa parte, né? E a caridade é a essência do amor. Né? Tudo se resume na caridade, não só a caridade material, mas também através das palavras, do incentivo, do amor ao próximo, né? Então no livro diz assim, ó, nunca sem esperança. Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-te consolo. Tudo vem de Deus, tudo está em Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo, né? Por isso que aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 é: que é Deus? Até o pronome ele é alterado, não é quem. Ali aparece que é Deus, Criador de tudo, de todas as coisas, né? Deus está presente agora na noite, o cair da noite. Deus está presente no amanhecer. Deus está presente em todos nós. Porque nós todos somos filhos de Deus, todos nós, né? Separado por famílias, pelas leis de Deus e de Jesus, principalmente a prática do bem, a lei do amor, o perdão, para a gente evoluir lá dentro daquela família. Nosso maior desafio é começar a ajustar lá com os desafetos e vidas passadas dentro da nossa família. E aí que a gente vai praticar fé, esperança, caridade, perdão, né? Se sofres incompreensão, ajuda ainda sempre aos que não te entendem, e encontrarás Deus no imo do próprio Espírito a fortalecer-te com o bálsamo da piedade, pelos que se desequilibram na sombra, né? Se sofres de incompreensão, às vezes a gente
pensa em esperar das pessoas, dos nossos irmãos, gratidão. Mas muitas pessoas não sabem ainda o que é gratidão. Então a gente tem que estar sempre se fortalecendo na prece, nos pensamentos positivos, para lidar com a ingratidão. Porque a gratidão ainda poucas pessoas conhecem. Até pela própria condição do planeta. A gente pode observar isso no nosso dia a dia. Se te menospreza ou te injúria, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo. Sempre a melhor estratégia para tudo na nossa vida é o silêncio. A gente às vezes não rebater uma crítica na hora, né? A gente fazer as nossas preces. Guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo. E surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Né? Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam. E Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade de retificação e da paz. Todos nós nascemos para servir. Se muitos de nós vivermos, se a gente vive e não serve, talvez muitos de nós não sirvamos para viver. Porque a vida em si é a gente servir. Mas servir o quê? Servir ao próximo, não só com caridade, com dinheiro, mas de orientação. Uma palavra amiga, um incentivo, né? Todos nós passamos por fases boas e ruins na nossa vida. E se a gente parar para pensar, sempre nessas horas vai vir uma professora que sempre vai nos acompanhar, sempre, que é a dor. A professora chamada dor, ela está ali sempre para nos orientar. Porque muitos de nós, a gente não busca evoluir pelo amor. Muitos de nós não quer perdoar. Muitos de nós não quer estudar. Né? A vinda na casa espírita já é um grande passo na vida da gente. Mas a grande dificuldade no dia a dia é a gente praticar todas essas coisas boas que Jesus veio nos ensinar através da doutrina espírita. Né? Então, se te golpeia ou censura, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam. E Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. O tempo, gente, ele cura tudo. O tempo. Muitos de nós, a gente acha que o tempo de Deus é igual ao nosso tempo. A gente às vezes quer resolver as coisas de uma hora para outra. E às vezes é necessário prudência, oração, silêncio. Ninguém nunca vai ganhar ou resolver uma situação no grito, na briga. Né? A gente está vendo a quantidade de homicídios e suicídios que estão acontecendo no planeta. As pessoas sempre perdendo o equilíbrio. Né? Teve um caso aí agora de 3 médicos e a gente vê que o problema, a maioria das vezes, é tudo em questões materiais, financeiras. Né? Então o ser humano ele continua buscando a felicidade onde ela não está. Claro que a gente tem que se preocupar com a parte financeira para a gente sobreviver, ter uma vida digna, mas a gente cuidar para não viver só em função do dinheiro. Então a doutrina espírita ela também orienta que a gente precisa entender que o dinheiro é colocado à nossa disposição, mas a gente também tem que saber fazer o bom uso. Entre o bom uso, fazer um pouco de caridade. Né? Tem muita gente agora com dificuldade para comprar até material escolar para os filhos. Né? Então, se a gente puder ajudar com alguma coisa, sempre vai ser bem-vindo para essas pessoas. Por que fala aqui cala-te? Né? Porque às vezes a melhor solução num primeiro momento é ficar quieto. Porque às vezes os obsessores, eles estão ali do lado para fazer o que, gente?
para tentar criar o que? A discórdia e não a união. Então, muitas vezes é a melhor coisa a gente ficar em silêncio e ficar rezando, né? E se erraste, não tombes em desespero. É próprio da nossa natureza errar. Mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Ó. A gente sempre tem que continuar trabalhando e servindo. Servindo o propósito de Deus, com todos semelhantes, né? E a gente sempre vai ter novas oportunidades. Tudo no tempo de Deus, não no nosso tempo. Né? Seja quais forem as aflições e problemas que te agitam a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Meio, né? Então, vindo para cá hoje também, pensando no assunto da palestra sobre a gente nunca perder, nunca sem esperança, né? Hoje, a inteligência artificial, que já existia desde 1950 e alguma coisa, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, olha como Deus é muito bom com a gente. Exatamente, a inteligência artificial está lá na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos. Mas que nem foi quando surgiu a internet, que nem quando surgiu os primeiros computadores na década de 70, as curas das doenças, o ser humano tem que saber usar tudo isso com equilíbrio, né? Essa moça linda aí, né? Isso aí, né? Deus te abençoe ali. Então, os nossos filhos que estão nascendo agora aí nos últimos anos, eles já nascem preparados para toda essa lei de progresso. É muito importante a gente sentar com eles. O ídolo que nunca vai perder, vamos dizer assim, o brilho, é Jesus. As pessoas estão se apegando cada vez mais em ídolos, em cantores, em artistas e pessoas. Mas a gente tem que ser seguidor de Jesus, não dos homens. Jesus é o que está propiciando tudo isso para a gente, para ver se a gente melhora. Olha quanta coisa boa com Chat GPT, Gemini, tantas outras coisas aí. Inclusive para facilitar o estudo nosso da doutrina espírita. Né? Talvez mais adiante a gente aperfeiçoe telepatia, teletransporte, isso já está sendo pesquisado também. Mas tudo que a gente não usa para o bem, vem o que, gente? Vem dor, né? Vem dor e doenças. Quantas famílias sendo destruídas já pela inteligência artificial, redes sociais? Quantas famílias, gente? Pessoas doentes, pessoas que não dormem, preocupadas com as curtidas, preocupadas com os comentários, né? Então, o lado bom, a gente olhar o lado bom da inteligência artificial, que nem foi quando surgiu a internet, todas as ferramentas que a gente usa na vida da gente. O próprio celular, lá no início da década de 90, né? Aquilo que era possível só através de um telefone fixo passa a ter chamada de vídeo. E quem sabe mais adiante, se a gente melhorar, não possa ter teletransporte. Né? A parte da telepatia, tem pessoas, casais que vão criando afinidade exatamente pela lei do amor e os ensinamentos de Jesus, dentro da doutrina espírita. Tem casais que se entendem pelo olhar. Um pensa e responde na mesma hora a mesma coisa. O que é isso aí, gente? Afinidade, amor. Então, o amor, ele nunca está em desuso. Então, nesse 2026, como é a primeira palestra segunda-feira, a gente colocar lá nas nossas metas, todos nós, a meta número 1. Buscar cada vez mais o que, a gente? Conhecimento, entendimento que a gente está passando por aqui. E a nossa vida está passando rápido, né?
E o que a gente está fazendo para evoluir? O tempo está passando mais rápido, né? Então, a gente tem, através da doutrina espírita, todas as ferramentas para viver bem. A gente tem o conhecimento, a gente tem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem a fé, que todo dia a gente precisa colocar mais fé em tudo que a gente vai fazer. A gente tem esperança. Esperança de quê, gente? Sempre a gente tem que ter esperança. Não ficar esperando, e sim a gente acreditar que tudo vai passar. Mas eu tenho que usar a famosa frase, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não adianta eu só pedir as coisas nas preces se a gente não faz o básico no dia a dia. Sempre vai vir as intuições, ó, faz assim, faz assado, né? Então que 2026, para todos nós, e os irmãos que estão em casa assistindo, ou vão assistir mais tarde, né, gente? Seja um 2026 cada vez mais a gente seguindo novamente Jesus. Ele que está oportunizando tudo isso. Tecnologia, inteligência artificial, tudo vem dele e de Deus. E a gente lembrar que a nossa jornada, a qualquer momento, ela pode terminar aqui. E como narram os espíritos nos livros, nos depoimentos, né? O que mais eles se arrependem quando eles dão os depoimentos nas casas espíritas e nos livros? O tempo que perderam, por falta de perdoar, por falta de fé, por não ter esperança, por buscar a felicidade onde ela não está, que é o que acontece muito com todos nós, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, deixando novamente a divulgação desse maravilhoso livro, junto com as demais obras básicas da doutrina, né? O Chico tem um livrinho mais ou menos desse mesmo formato, dentro dos mais de 430 que ele psicografou. Ele tem um outro que se chama Paciência. Em muitos momentos da vida da gente, a gente tem que ter paciência junto com a coragem, né? A paciência é a ciência da paz. Então, quem tem um pouquinho mais de paciência, primeiro não vai sofrer do coração. Primeiro ponto, vantagem da paciência, né? Aqui fala do silêncio. Vai ajudar também, às vezes, para não ter dor de cabeça. Às vezes a pessoa que quer resolver tudo no grito, vê uma série de dores e doenças, né? Mas tudo isso é próprio da nossa evolução, né? E a doutrina espírita não condena nenhum de nós. Ela faz um chamamento para a gente vir para a casa espírita e fazer a nossa parte. Só isso. Amor, a prática do bem, o perdão, o fora da caridade na salvação, né? O homem de bem, que a gente possa, se a gente estudar linha por linha lá onde está lá sobre o homem de bem, naquele capítulo lá, Sede Perfeitos, a gente termina a nossa vida melhor, né? Lá no primeiro parágrafo, você diz assim: é aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, né? Então Jesus veio nos dar o caminho, gente. Ele nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, né? Então, agora é com nós em 2026. Mestre Jesus, obrigado por obrigado pela doutrina espírita, que é a nossa terceira revelação. Obrigado a Kardec, nosso codificador. Obrigado a Barzanufo, o primeiro educador espírita do Brasil. Obrigado a Chico, Divaldo, nosso querido doutor Bezerra de Menezes. Vamos pedir a Ismael, que é o anjo que protege o Brasil, para que impere a paz, para que impere mais o entendimento, que possamos pensar no país, no nosso grande coração do mundo e pátria do Evangelho, e não em interesses próprios. Que coloquemos no interesse do Brasil e do mundo o amor de Jesus em todos os nossos atos, o entendimento, a fé, o trabalho, e a gente nunca perder a fé, a esperança, a caridade em nossos corações. E que 2026
possamos fazer mais evangelhos no lar, mais estudo e mais amor. E que assim seja.